meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Fernando Mendes. Mais uma vez é um prazer estar contigo. Espero que seja um prazer também estar na nossa companhia. Agradeço muito pelo teu suporte e eu vou partilhar a palavra de Deus contigo hoje mais uma vez. No fundo, eu já tentei partilhar esta mensagem contigo, mas hoje, devido ao confronto a que eu estou sendo submetido, vou partilhar contigo outra vez de forma um bocadinho mais afincada, não é verdade? De forma mais um pouco profunda. Então tem a ver com a situação, a calamidade que a humanidade está enfrentando neste momento, digamos assim, muito aparente, né? Porque existem outras calamidades, mas praticamente silenciadas, não é verdade? Parece que não existe aos olhos do mundo, aos olhos da humanidade. Hoje estamos enfrentando o coronavírus, não é verdade? Com um número de vítimas muito elevado, já se fala em 2000 na China e mais de milhares de pessoas infectadas. Agora, não apenas na China, mas a doença está a espalhar-se. De tal maneira que tudo que nós falamos sobre China, sobre a origem da doença, eventualmente pode ser especulação. Portanto, vamos evitar especulações, não é verdade? Porque a doença estava confinada apenas no território chinês. E então as pessoas, cada um dizia o que lhe vinha à mente. Mas, acima de tudo, o que se passa no mundo espiritual, físico, não mesmo como o que se passa no mundo espiritual. Esta é a razão pela qual eu sinto que nós, como povo de Deus, temos uma missão, que é orar. Portanto, a oração é o bilhete de identidade do crente, do cristão particularmente. Portanto, se nós não oramos, então nós não estamos a fazer nada. Não podemos ficar indiferentes ao que se passa. Se nós não podemos participar da comunidade científica, não podemos inventar uma vacina contra esta doença, então esta epidemia, o que é que temos de fazer? É orar. É orar. Agora, realmente seria muito irônico nós trazemos uma mensagem de encorajar o povo para não temer. Portanto, isto eu vejo que seria muito irônico por parte dos líderes das igrejas, particularmente, essa mensagem de não temer. Há momentos que sim, temos que enviar essa mensagem de não temer, de não ter medo do que está a se passar, porque Deus é conosco e se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o que é certo é que existem vítimas, existem cristãos dentre as vítimas ali na China. Então como é que é? Então, será que esses cristãos também não adoram a Deus? Não? Então nós temos que interceder por eles, por essas pessoas que são vítimas, por seus familiares. Né? Senão estamos a ser muito hipócritas. Essa é a palavra que eu estava à procura. Seria, portanto, muita hipocrisia nós trazemos uma mensagem para o que o povo não tema em relação ao que está a se passar. Porque isso não se passa comigo, não se passa com a minha casa, com a minha família, com a minha comunidade, com a minha nação. Então, como que estivéssemos confortados. Mas a doença está mesmo ali a espalhar-se. Parece que estamos cegos, não estamos a ver o que está a se passar no mundo. Então, quer dizer que estamos a cair naquela lei no nível de precontemplação, não é verdade? Porque não é justo. Portanto, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Portanto, a realidade é que a doença está a expandir-se, já saiu do território das fronteiras da China, a expandir-se para a Europa, mesmo os cidadãos portugueses também infectados já, de forma positiva afetados, e também hoje fala-se em Itália como o país da Europa com o maior número de vítimas, já mortais inclusive. Então nós não podemos ficar indiferentes ao que está se passando no mundo. Nós como cristãos, como servos de Deus, nós temos que clamar a Deus para parar com esta epidemia. Portanto, a coisa que nós podemos fazer é orar. Se nós não podemos inventar uma vacina para parar com esta enfermidade, pelo menos podemos orar. E isto é o que eu faço, isto é o que eu encorajo. Ainda que você seja apenas não tens igreja, não és líder de igreja, se você é líder de igreja, encoraja a tua igreja a orar, a interceder para que Deus pare com esta calamidade. E
Sendo assim, eu, pelo menos, é a mensagem que eu posso partilhar contigo, encorajar, porque a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora, existirá justiça em nós? Não sabemos. Será que eu seja uma pessoa justa? Não sei, só Deus sabe. Será que você é uma pessoa justa? Só Deus sabe. Quem é a pessoa justa? Então, sendo justo ou não, mas se você se sente em condições de orar, cumprir com esta ordenança, então vamos cumprir. Vamos pedir que Deus realmente pare com esta epidemia. Vamos orar, vamos interceder por aquelas pessoas que estão padecendo, estão sofrendo, pelos seus familiares. Na verdade, não podemos ficar como indiferentes, nós, como filhos de Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar, mas só para lembrar ao nosso amigo e amiga que nós estamos partilhando então esta mensagem com base no livro de 2 de Samuel, capítulo 24, portanto, versículo 1 em diante, e também no livro de Números 25, capítulo 25, versículo 1 em diante. E a nossa mensagem é relacionada então com a humanidade, em termos de assunto, na verdade, a área de interesse. E neste domínio, o tópico principal está relacionado com o pai da nação, portanto, o erro do pai da nação. Todos nós que temos alguma responsabilidade, uma posição de autoridade, tanto a nível da família como a nível da comunidade ou nação, nós temos que ter cuidado com os nossos procedimentos, as nossas ações, porque muitas vezes pode afetar não apenas a nós, em termos de erros por nós cometidos, pecados ou crimes, mas também pode afetar os nossos entes queridos, a nossa família, a nossa comunidade, a nossa nação. Portanto, é isso que nós vamos ver então nesta mensagem. Por isso é que eu encorajo para você que é líder, você que é candidato a líder, tem que ter cuidado com as suas ações. Muitas vezes pensas que ninguém vai se aperceber, ninguém vai ver, estás fazendo nas trevas, ninguém vai se aperceber, mas nada pode ser oculto diante dos olhos de Deus. Não há segredo que nunca chega à superfície, conforme a segunda de Timóteo 5, 24 a 26. Os pecados de alguns homens manifestam-se antes do juízo, enquanto que outros manifestam-se apenas depois. E assim também as boas obras, na verdade, tanto ninguém consegue esconder as boas obras que você faz. Mais tarde, mais cedo, as pessoas vão se aperceber que você é o autor daquela boa obra, você é o benfeitor. Assim também como o malfeitor será conhecido tarde ou cedo, será descoberto tarde ou cedo. Portanto, não há segredo diante dos olhos de Deus. Então, vamos orar, inclinar as nossas cabeças e orar em torno desta situação que está se passando no mundo, para que Deus estanque então este coronavírus. Senhor, eu te adoro, Pai, na beleza da tua santidade, omnipotente, em tua sombra eu descanso. Aleluia. Altíssimo, em teu esconderijo eu habito. Eu confio em ti, Senhor, porque somente tu, eu confio em ti porque tu és o meu Senhor. Eu confio em ti porque tu és o meu Deus. Aleluia. Eu entrego este assunto no trono da tua graça, mais uma vez devido às limitações humanas. Até hoje, Senhor, a comunidade científica não descobriu ainda nenhuma vacina para combater esse mal, o que reflete as dificuldades humanas, as limitações humanas. Mas em ti não há limitações, Senhor, porque tu és o omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu não és homem para que mintas, nem filho de homem para que te arrependas. Continua interagindo conosco. Então agradeço porque o Senhor tem perdoado os meus pecados. Tu és o Senhor que me tem dado escape perante a adversidade que estou passando. É o Senhor que me tem dado livramento. Muito obrigado. Esse é Deus que me tem dado livramento. É a ti, Senhor, que eu me dirijo, para que o Senhor possa realmente interagir, concedendo favores às pessoas, à população, aquelas pessoas que estão sofrendo, vítimas dessa calamidade, seus familiares. Senhor, dê um escape. É que eu te peço, papai, agradeço, conforme a tua palavra em Jeremias 33:3, que o Senhor anunciaria coisas grandes e firmes que nós não sabemos. O que importa é clamarmos. Senhor, nós estamos aqui clamando, acredito, 1, 2, 3, 4 pessoas clamando para que o Senhor possa interagir, possa agir
porque a solução vem de Ti, a última palavra vem de Ti. O nosso Deus é Jesus Cristo. Este nome é o nome acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome em que há poder, aleluia, para pisar serpentes e escorpiões. O nome em que há poder para curar, para amar, para perdoar. O nome de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que disse em 2 de Crônicas 7,14, aleluia, que o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aleluia, e buscar a minha face e se arrepender, eu ouvirei dos céus, aleluia, Jesus, aleluia, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra, Senhor. Perdoa os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras e atos. Muitos pecados nós nem temos consciência deles, são considerados como pecados omissos, porque são omissos, porque nós não temos consciência deles. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, e cura a minha vida, cura a nossa vida, e cura, Senhor, essas pessoas. Traga uma solução. A Ti pertence a última palavra, Papai, em relação a esta situação que a humanidade está passando. Não há solução à vista, Pai. Não há solução. E nós questionamos nesta hora: onde estás Tu, Estados Unidos da América, nações poderosas? Onde estás Tu, Inglaterra, Rússia, essas nações que têm armas poderosas? China, onde estás Tu? Até Paquistão e Índia produzem armas nucleares. Então só inventam coisas para matar. Onde estão as coisas para curar? Até hoje o homem não inventou nenhuma coisa para curar nada. Uma vacina para erradicar doença nenhuma. Até a lepra até hoje ainda continua a circular por ali. Nenhuma doença foi erradicada, aparentemente erradicada. Malária está ali, sorrindo para nós. 3.000 pessoas, Senhor, morrem cada dia, particularmente em África, por causa da malária. Por isso, Senhor, se é possível, capacita estes homens da comunidade científica e os líderes das nações para que de agora avante possam estar mais unidos, investam mais na humanidade, investam mais no ser humano e possam combater então essas enfermidades. Descobrir vacinas, possam combater essas enfermidades, combater a malária, Senhor, que dizima ali o continente africano. Perdoa, Senhor, muda o quadro, haja boas vontades nos corações dos líderes. Levanta homens e mulheres, Papai, tementes a Ti, Senhor, para que estas adversidades que dependem às vezes do ser humano possam ser develadas. Mas acima de tudo, Senhor, aquilo que está se passando no olho humano, no mundo físico, nós não sabemos o que se passa no mundo espiritual. Por isso, Papai, interage, dá-nos mais uma oportunidade. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, caro amigo, cara amiga, apenas para lembrar que nós temos então a Bíblia como nosso respaldo, não é? Em termos de partilha da palavra de Deus, como a fonte que nos guia, a fonte que nos inspira, aquela fonte de experiências do passado que os outros passaram e que serve de testemunho para nós, de exemplo para nós. Eu próprio estou encorajado a partilhar esta palavra de Deus contigo por causa do meu, como prova do meu testemunho. Em relação a esse Deus que nós adoramos, Deus vivo, o Santo de Israel. Ele é real, Ele é real. Por isso, eu acredito que orando, Ele pode fazer alguma coisa. Não é por causa de nós, por causa da nossa justiça, mas pela sua misericórdia. Nós clamamos pela sua misericórdia. Então nós cremos que Ele é soberano. Há orações que nós fazemos, pode não atender, mas há orações que Ele pode atender. Nós temos que fazer a nossa parte, orar. A Ele compete realizar sim ou não. Ou realizar, ou efetuar, depende dele. Mas nós temos que cumprir com as ordenanças, como dizem em Filipenses 4:6, súplicas e petições, colocá-las em oração. Por isso nós estamos aqui, neste momento, como sendo uma oportunidade para suplicarmos, para orarmos diante de Deus, para parar com esta praga, Senhor. Para com esta praga, por amor ao teu nome. Então, 2 de Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 1 em diante, fala-nos da orientação do rei David ao seu comandante Joabe para fazer o censo, fazer um levantamento das suas tropas, tanto em Israel e Judá.
Mas estamos a falar então do ano mais ou menos 970 a.C., não é? A 1010, portanto, esta altura em que David se tornou, era o rei de Israel. Portanto, como temos dito do ponto de vista pedagógico, que David foi o segundo rei de Israel depois de Saul. Portanto, nesta altura parece mais um show-off do que outra coisa, não é? David fez uma coisa que ele não devia ter feito, porque muitas vezes os líderes das nações, já que estamos a falar do erro do pai da nação, temos que ter cuidado, os líderes têm que ter cuidado, você que é candidato a líder, não é? Porque, como disse, muitas vezes aquilo que nós fazemos não pensamos nas consequências, e às vezes muitas são as pessoas inocentes, não é? Dos nossos erros, nossos crimes e dos nossos pecados. Muitas pessoas são inocentes, então temos que ter cuidado. E quando nós temos Deus como nosso supervisor, quando o líder tem Deus como seu supervisor, é claro que as coisas correm melhor. Mas se nós não nos esquecemos, então há então os desaires. É o que aconteceu com o povo de Israel por causa do seu líder, o rei David. Portanto, mandou fazer um levantamento da sua tropa e por fim ele se arrependeu, né? Ele se apercebeu no seu coração que não devia ter feito o que fez. Por exemplo, quando vemos no versículo 10, o rei David deu conta, percebeu-se que cometeu um grande erro, e então orou para Deus: Senhor, eu cometi um grande erro, cometi um grande pecado, fui muito fraco nesse aspecto, perdoa-me. Portanto, o rei David clamando a Deus para perdoar, mas estou orando, Senhor, estou orando, isso no versículo 10, no 2 Samuel 20, capítulo 24, para que o Senhor possa atender a minha súplica e então parar com esta crise, portanto, com a epidemia que estava assolando Israel. Porque o que eu digo, chamo a atenção a você que é líder, não é verdade? Para ter cuidado, porque no caso do imperador César Augusto, ele também, tanto estamos a falando do ano primeiro de Cristo, na verdade, em que ele exala um decreto para que houvesse um censo, né, em Israel. E quando nós olhamos para a Bíblia, vamos nos aperceber que este censo, decretado pelo imperador César Augusto, veio de Deus, não é? Para que se tornasse real a profecia em Miqueias capítulo 5, versículo 2, não é? Em que diz que o Messias nasceria em Belém da Judeia. Portanto, eles saíram de Nazaré, José e Maria, para Maria dar a luz em Belém da Judeia. Portanto, como resultado deste censo, porque José havia nascido em Belém, então, mas ele vivia em Nazaré, mas cada um tinha que recensear-se aí onde havia nascido. E isto obrigou José a sair da sua zona de conforto, Nazaré, para ir a Belém. É aí onde Jesus Cristo foi nascido. Portanto, a profecia foi concretizada. Portanto, em Miqueias 5:2, quando nós vemos ali no livro de Mateus, que fala disso, confirma sobre o nascimento de Jesus Cristo, então, em Belém da Judeia. Portanto, Mateus capítulo 2, versículo 1, e também o livro de Lucas capítulo 2, portanto, de 4 a 6, confirma. Portanto, é necessário ter esse cuidado quando os líderes, né, tomam alguma decisão, criam alguma lei, algum decreto. Então, muitas vezes vem do homem, mas é preciso ver se realmente vem do homem ou se vem de Deus. E nós vemos ali no livro de Samuel, que, versículo 10, que o Senhor David arrepende-se, reconhece que havia cometido um grande erro. Mas só que no mundo espiritual a punição já havia sido decretada contra o povo de Israel. Quando nós olhamos um pouco para o versículo 13, né, em diante, portanto, nós vemos que a punição já havia sido decretada, de tal maneira que foi Deus mesmo, vemos que no versículo 15, quem enviou a praga contra Israel. Portanto, isso é o que acontecia naquele tempo. Era Deus quem enviava a praga contra o povo de Israel, quando o povo de Israel prevaricasse.
Agora, quem envia a praga nos dias de hoje, eu não sei. Nós não sabemos. Né? Eu não posso fazer nenhuma declaração. Não tenho nenhuma substância, nenhum respaldo que me possa proteger, não é, da guarida em relação às causas dos incidentes hoje. Mas o que eu sei é que antes que as coisas aconteçam no mundo físico, já acontece no mundo espiritual. Será que algum líder cometeu algum pecado, alguma falha? Nós não sabemos. Se falarmos alguma coisa, será apenas especular. O que é certo é que o coronavírus se havia confinado apenas no território chinês, da onde surgiu, naquela cidade de Wuhan, na província de Hubei. Agora hoje já está -se a espalhar para a Europa. Até cidadãos portugueses já foi, digamos, acusado, positivo. Então, seja o que Deus quiser na vida dele, oxalá não haja consequências graves, a fatalidade na vida daquele homem e de sua família. Mas pronto, a Itália é considerado então o país que já acusou esta doença, já com vítimas mortais, inclusive, para não se falar da China, que já ultrapassam 2.000 vítimas mortais e mais de 20 e tal mil infectados. Para onde é que isso vai? Não sabemos. E o que é que nós estamos a fazer como Igreja de Cristo? Não vamos orar, é a única coisa que podemos fazer. É isso que eu quero encorajar a você de uma forma muito incisiva no dia hoje, através desta mensagem. Porque antigamente, como eu dizia, a praga vinha mesmo de Deus, né? Que é um bocadinho irônico, né? A pessoa sabe, caramba, vinha de Deus? É possível. Mas é assim, parece que vem de Deus, mas no fundo, o salário do pecado é a morte. É isto que diz o Romanos 6:23. No fundo, a morte é consequência dos nossos pecados. Agora, que isto pode afetar pessoas inocentes, é verdade. Dizem em Eclesiastes 9:18 que um pecador pode causar uma grande destruição. Portanto, vamos ter às vezes cuidado quando partilhamos a palavra de Deus, não é? Às vezes queremos segurar a mensagem aí de Josafá, não é? 2 Crônicas 20, não se preocupe, não há problema, não vai acontecer nada, você é de Deus. Não, então, lá, será que dentre as vítimas em Wuhan, lá na China, não há cristãos? Será que todos são pecadores? Deus está punindo os pecadores? Não é isso que eu acredito, porque Deus envia a chuva e o sol para todo mundo, ricos e pobres, pecadores e não pecadores. Agora, a sua justiça, ele é soberano, não é verdade? Ele é soberano na sua justiça. Então, no dia do trono branco, veremos quem é o verdadeiro justo e quem não é o verdadeiro justo, não é verdade? Quando as nações forem julgadas. Mas no momento, pode ser que seja alguém de nós a pecar, ou um líder, e então, às vezes a população sofre. E é o caso que aconteceu aí com o rei Davi. Ele pecou e Deus se enfureceu e puniu o povo de Israel. Então, naquela altura, como disse, era Deus que enviava a punição para o povo de Israel e enviava a praga. Agora, nos dias de hoje, nós não sabemos. O que nós sabemos é que este Deus que operou naquele tempo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, o Santo de Israel. E vemos então o versículo 15, diz que foi Deus que enviou a praga. E no fim das contas, do dia, mais de 70 mil pessoas foram vítimas da praga naquele incidente. Foi Deus que teve que orientar o anjo. Chega, basta. Eles dizem em inglês, enough. Portanto, basta. Foi mesmo Deus que orientou para parar. O mesmo Deus que enviou a praga, foi Ele que orientou para que a praga parasse. Então, é fácil entendermos que aquilo que se passa no mundo físico nem sempre é o reflexo daquilo que se passa no mundo espiritual. E também, só para sumarizar, temos outro respaldo bíblico no livro de Números, capítulo 25, e já nesta altura, portanto, em anos bem recuados, em relação ao tempo do rei Davi. Isso foi mesmo no tempo de Moisés, em que Deus libertou o povo de Israel do Egito, estava peregrinando então no deserto e para a caminho da terra prometida. Mas muitas vezes o povo de Israel distraía-se, não é? Em algumas localidades em que ele fazia pousada, no caso na área de Moab, na terra de Moab, aqueles moabitas eram inimigos de Israel, não é?
embora, pronto, a história fala de Ló, sobrinho sendo descendente de Ló, sobrinho de Abraão, mas nós não vamos falar sobre isso neste momento, mas é assim, Moab também se levantava contra Israel. E acontece que naquela estadia, durante os dias que eles lá peregrinaram na terra de Moab, as Moabitas, mulheres Moabitas, convidaram os israelitas para fazerem sacrifício aos seus deuses, os deuses Baal, e de modos que comiam e bebiam e rendiam bem, adoravam os deuses de Baal, portanto o povo de Israel, o que criou fúria por parte de Deus. Deus ficou enfurecido com o seu povo a adorar este Deus de Baal, o Deus dos Medianitas, não é? Porque o Deus de Israel tinha o seu Deus, esse Deus que o tinha liberto da escravatura ali do Egito. Como é que de repente esse povo de Deus já esquece do seu Deus e junta-se aos deuses mundanos, aos deuses ímpios, não é? Esses deuses que não veem, têm olhos mas não veem, têm orelhas mas não ouvem, não é? Têm pés mas não andam. Então, como é que Deus ia permitir com que este povo adorasse aqueles deuses de Baal, né? Dizem em Êxodo, os 10 Mandamentos, capítulo 20, né? Versículo 1, 4, 6, Deus diz que Ele é um Deus ciumento, né? Portanto, Ele é um Deus zeloso, não quer que as pessoas adorem outros deuses, na verdade. E Ele pune aqueles que não o amam, na verdade, desde a primeira, que eles cometeram pecados desde a primeira, segunda, terceira e quarta geração. A não ser que eles dão uma viragem na sua vida e dizem: olha, Senhor, a partir de agora eu vou dar uma viragem na minha vida, não vou seguir os deuses dos meus ancestrais, mas vou seguir a Ti, o Santo de Israel, Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Portanto, esta é uma mensagem que cada um de nós tem que meditar e refletir, um arrependimento, e não nos juntarmos. Se Deus já nos libertou das trevas, já não podemos, estamos na sua soberana luz, não podemos voltar às trevas. Este povo de Israel, durante a sua peregrinação, comiam, bebiam e festejavam com aquele povo de Israel, então com o povo de Moab. Este é apenas um exemplo. E foram punidos por causa disso. Enquanto o povo de Deus, mesmo assim, estava a orar, clamar, havia pessoas que continuavam a cometer prostituição, não é verdade? Então, às vezes, olho para a minha vida, não é? Tento orar e digo: meu Deus, o que é que se passa? Não é? As coisas não dão certo, tudo errado, o que é que se passa? Alguma coisa comigo? Tenho cometido algum pecado? Alguma coisa ao meu redor? Não é? Da minha família, da parte da minha família, da parte dos meus entes queridos, da parte da minha comunidade, da minha nação, dos meus ancestrais, o que é que se passa? Portanto, há momentos temos que parar e saber o que é que se passa quando as coisas não estão a dar certo em torno da nossa vida. E agora, esta passagem da Bíblia em 2 de Samuel, em número 25, traz-nos duas lições, né? A primeira é que realmente devemos orar, mas a segunda também é que temos que agir, portanto, oração e ação. Se no exemplo de David, ele teve que orar, né, clamando a Deus, mas também ele teve que levantar um altar. Portanto, ali já no versículo 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 18, o rei Davi teve que levantar um altar para clamar a Deus, portanto, oferecer sacrifícios a Deus, né, sacrifícios de paz, né, ofertas de paz a Deus, como única forma de Deus parar com aquela epidemia em que foram vítimas 70.000 pessoas, portanto, no caso do rei David. E aqui neste caso da infração cometida pelo povo israelita em Moab, mais de 24.000 pessoas. E a única maneira para parar com aquela epidemia vinda da parte de Deus, teve que haver uma ação. Como dissemos que às vezes nós oramos, não é suficiente. As coisas não mudam em torno da nossa vida. Também temos que agir. Oração e ação, as duas formas de servirmos a Deus, conforme 1 Timóteo
capítulo 1, versículo 19. Tanto servimos a Deus com base na fé e boa consciência, com base na razão. Temos que agir não apenas obsessão, porque senão muitos sucumbiram, naufragaram na fé. Por quê? Porque as pessoas não usaram a razão, não usaram a boa consciência. Então, neste caso, do Números, capítulo 25, de 1 em diante, teve que ser um jovem chamado Finéias, que se levantou usando a espada e alvejando então o israelita e a moabita, que estavam envolvidos em prostituição, enquanto o povo de Deus clamava, quando o povo de Deus suplicava. Então isso que muitas vezes leva a que nós não tenhamos sucesso. Não é? Às vezes estamos fazendo alguma coisa, algum esforço, não é? Dirigimos-nos para Deus, mas há quem esteja a prevaricar. Então não há sucesso naquilo que nós fazemos em termos de mundo espiritual, em termos de nossa relação com Deus. Às vezes não há sucesso. Por quê? Porque alguma coisa não está sendo bem feita na nossa vida ou em torno da nossa vida, pessoas em nosso redor, muitas vezes. Então é necessário neutralizar aquele mal, não é? Portanto, o fermento que está a atrapalhar a família, está a atrapalhar a comunidade, a nação, para que haja mudança da situação. Portanto, há momentos que temos mesmo que reclamar, conforme o Eclesiastes capítulo 3, não é verdade? Que há um tempo para todas as coisas na terra. Então há tempo também para clamar. E aquilo que muitas vezes nós estamos passando, a população está passando, o povo está passando, a sofridão, há momentos que temos realmente que clamar, conforme o Jeremias 33:3, que o Senhor nos anunciaria coisas grandes e firmes que nós não sabemos. O que importa é clamar para Ele responder então às nossas orações. Portanto, só mais uma vez lembrar, neste caso então, a única forma de Deus parar a praga ali contra o povo de Israel em Moabe foi graças a esse jovem chamado Finéias, que se levantou com a espada e então alvejou os prevaricadores. Então, neste caso concreto, um jovem israelita que se chama Zimri, filho de Salu, e que estava envolvido então com a tal moabita Cosbi. Portanto, não dês a tua filha esse nome de Cosbi, nem ao teu filho esse nome de Zimri, porque são persona não grata, biblicamente falando. Portanto, para servirmos a Deus é necessário oração e ação. Ali nós vamos orando e a comunidade científica então vai criando uma vacina. Esta é a nossa oração. Senhor, mais uma vez te pedimos, interage, conceda os teus favores para que realmente esta epidemia possa estagnar. Continua agindo, Pai, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos, Senhor, no Teu agir, cremos no Teu poder, cremos, acima de tudo, na Tua soberania, Senhor. Mas nós só te clamamos, Papai. Interage, Papai. Aleluia. Perdoa, Papai. Conceda favores. Senhor, aquela declaração que o Senhor tem feito no caso de David, quando David se arrependeu e orou. Senhor, quem sabe, eu sei que eu não sou justo, mas se houver misericórdia de Ti, Papai, eu me coloco no lugar destas pessoas que eventualmente prevaricaram, para que o Senhor possa fazer a mesma declaração, pedindo perdão e arrependido, para que o Senhor possa fazer a mesma declaração que o Senhor fez naquela altura perante a oração do rei Davi. Eu me coloco nesta condição, Senhor, para que o Senhor possa então fazer esta declaração. Basta, anjo, basta, enough, basta. Faça essa declaração nos dias de hoje. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, agora e para todos sempre. Nós assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos quantos creem na vitória do povo de Deus, dizem amém, amém e amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. Até mais.